Oiê, boa noite. Vocês estão bem? Tô aqui tentando me acomodar na rede. Não sei se sou eu, mas tô com calor. Eu espero que estejam todos bem, né? E eu me atrasei aqui. Eu não consegui colocar post avisando que ia ser às 7 horas. Mas tô aqui, não tem problema, tá? Vou esperar um pouquinho. Se ninguém entrar também tá tudo bem. Depois as pessoas vêm mais tarde. Eu sei que agora ainda é cedo, né? Que muita gente tá chegando. E não tem problema. Eu, de coração, espero que todos estejam bem. Saudade de estar aqui com vocês. Que antes eu vinha sempre, né? Por causa do livro da Camille. Mas depois que acabou, acho que eu fiquei umas 2 semanas quase sem fazer leitura. Apesar de que eu comecei ontem. Ó, O Poder do Agora. Deixa eu pôr mais perto para vocês verem. Esse livro é muito legal. E eu quero ler junto com vocês. Porque é importante. Para mim. Eu lendo para vocês é uma maneira que eu tenho também de ler novamente, né? De registrar. Isso é muito legal. Assim eu acho. Eu comecei, ontem eu li a contracapa, que fala sobre como para empreender a jornada em direção ao poder do agora, né? O que é legal a gente fazer. Depois eu li a introdução. Peraí que eu vou te falar. Eu li, a introdução é dividida em 2 partes, né? A origem deste livro e a verdade está dentro de você. E aí eu comecei o capítulo 1, mas eu só li a primeira parte, um pouco da primeira parte, porque ia ficar muito extenso e as pessoas se cansam, né? E eu também. A gente vai lendo devagar, é um livro de perguntas e respostas, tranquilo. E, inclusive, tem trechos que é legal a gente parar e refletir até uma próxima vez. Enfim. Aí agora vamos começar. Eu tô no capítulo 1, então, na primeira parte, que é o maior obstáculo para a iluminação. Quando você diz ser, agora eu vou esse livro é de perguntas e respostas, tá, gente? Então eu vou ler a pergunta agora. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Desculpa, eu vou fazer de novo. Quando você diz ser, com S maiúsculo, ser de ente, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus, essa é a resposta, tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nessa palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos,
tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. O seu Deus é falso, ou a famosa frase de não sei falar o nome dessa pessoa não, Nietzsche, sei lá, Deus está morto. Para mim não é famoso porque eu nunca tinha ouvido falar, mas tudo bem. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós e, quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade infinita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença. A realização do eu sou, que antecede ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Aí é outra pergunta agora. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe, porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. No entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a entidade e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Quer dizer que uma pessoa que pensa compulsivamente, ela vive num estado de aparente isolamento, né? Num mundo que é cheio de conflitos, de problemas. A gente fica criando essas coisas na nossa mente. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueiam todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte.
Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. Isso são as perguntas, né? Os comentários que ele recebeu e está respondendo. Aí alguém fala, não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas. Mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas. E faço isso o tempo todo. Aí ele está respondendo, só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunto então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é parar de pensar completamente? É alguém perguntando. Não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. E é mesmo, né? Meu Deus, a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que deve ser possível. Então é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso. E passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora ou pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. E que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Libertando-se... meu Deus, me desculpa. Peraí, gente, eu tô tão mal acomodada aqui que eu vou me recostar um pouco, senão eu não vou conseguir continuar. Tá bom? Acho que dá para escutar, né? Bom.
Agora é um outro tópico do capítulo 1, libertando-se da sua mente. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação no momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Nesse último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vermos e julgarmos o presente com os olhos do passado e vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso o que quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada, não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá, lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Muito legal, né? Quando a gente passa a observar os nossos pensamentos, é bom demais, porque você começa a perceber que realmente nós temos tantas crenças, que nós julgamos tanto a nós mesmos como os outros, quando na verdade a gente não deveria julgar ninguém, sabe? Todos estamos no processo, todos, porque a lei natural do universo é progredir, sabe? Então, cada um tá no seu tempo, do seu jeito. A gente julga a roupa que o outro veste, o cabelo que está usando, se está curto, se está espetado, se está comprido, se está rastafari.
O que te importa isso? No que isso muda a nossa vida? No que acrescenta de bom em ficar julgando e cuidando da vida alheia se a gente não cuida nem da nossa, não é mesmo? E é por isso que eu acho esse livro bárbaro. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, tudo que criticamos no outro tá aqui também. Ai, fulano só fala mal de Beltrano e a gente tá falando mal do fulano, né? Julgando o fulano. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos, para o nosso coração e se observar. Você vai ver como os padrões se repetem. É impressionante. Deixa eu ver uma coisa. Tem mais um pedaço. Eu vou ler mais esse pedaço e depois a gente continua amanhã, tá bom? Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Viu só que legal? Então, o pensamento, ele perde. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo por trás, né? Aí a gente já está ficando consciente do que está acontecendo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e ao mesmo tempo muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer.
Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo à sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos, depois que fechar a porta, e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender, sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. E assim é. Ainda estamos no capítulo 1, mas o próximo tópico vai ser a iluminação, elevando-se acima do pensamento. Eu espero que vocês gostem, que fiquem todos com Deus. Bom descanso para todo mundo e um beijo no coração de todos. Até amanhã.